Em 12 de junho de 2025, uma catástrofe aérea abalou o mundo inteiro e sacudiu os alicerces da indústria aeronáutica. Um Boeing 787 Dreamliner da Air India caiu violentamente 60 segundos após a descolagem de Mumbai, levando consigo 241 vidas humanas numa tragédia que ficará gravada na memória. Um único sobrevivente britânico testemunhou esta catástrofe, que marca a primeira perda total de um 787 desde a sua entrada em serviço comercial em 2011, quebrando assim um recorde de segurança mantido por mais de uma década. Mas espere, porque o que você vai descobrir vai chocá-lo profundamente e questionar tudo o que você pensava saber sobre a segurança aérea moderna. Esta catástrofe esconde segredos perturbadores e negligências sistêmicas que põem em causa as práticas duvidosas desta companhia aérea e a própria integridade dos nossos sistemas de transporte aéreo. A aeronave, um Boeing 787-89 em folha com destino a Londres, Gatwick e 241 passageiros e tripulantes a bordo, colidiu violentamente com um prédio residencial densamente povoado, causando mais vítimas no solo e transformando o que deveria ser um voo de rotina num verdadeiro apocalipse urbano. Em menos de um minuto fatídico, o sonho tecnológico da Boeing transformou-se num pesadelo absoluto que abalou a confiança mundial na aviação comercial moderna. Como é que um avião ultramoderno, conhecido pela sua fiabilidade excepcional e pelos seus sistemas de segurança redundantes, pode sofrer uma falha tão dramática e repentina? A resposta vai surpreender-vos e revelar falhas sistêmicas aterradoras. As primeiras revelações dos investigadores são absolutamente espantosas e desafiam toda a lógica aeronáutica. As autoridades indianas descobriram que os motores General Electric Jenks, considerados entre os mais fiáveis do mundo, produziram apenas uma propulsão anormalmente fraca durante a descolagem, um fenômeno extremamente raro na aviação comercial moderna, que nunca deveria ocorrer em motores novos e bem conservados. O avião nunca ultrapassou os 450 pés de altitude, um desempenho catastrófico para uma aeronave deste porte e potência teórica. As imagens dramáticas mostram poeira levantada no final da pista e o acionamento imediato da turbina de ar dinâmica, um pequeno moinho de vento de emergência, que só é ativado em caso de perda total de energia elétrica. Sinal indiscutível de que o avião já estava agonizando no ar. Mas eis o detalhe técnico que vai gelar o sangue e revelar a magnitude desta catástrofe. As duas caixas negras, recuperadas em excelente estado após 28 horas de buscas intensas, revelam dados absolutamente aterradores que põem em causa tudo o que sabíamos sobre a fiabilidade dos sistemas modernos. O trem de pouso se recusou categoricamente a retrair-se, apesar dos repetidos comandos dos pilotos, criando um rastro aerodinâmico maciço que comprometeu gravemente o desempenho de subida. Os flaps parecem mal configurados para na fase crítica da descolagem e, acima de tudo, ocorre uma falha simultânea dos dois motores de forma inexplicável. Uma probabilidade estatisticamente quase impossível de acordo com todos os manuais de engenharia aeronáutica, a menos que algo muito mais sombrio e sistêmico esteja por trás desta aparente tragédia. A Direção-Geral da Aviação Civil Indiana, sob intensa pressão internacional, ordenou imediatamente inspeções de emergência exaustivas em todos os Boeing 787 que operam no território indiano. Os investigadores internacionais estão agora a concentrar-se em 3 elementos técnicos absolutamente críticos: o desempenho anormal dos motores, a configuração suspeita dos flaps e esta misteriosa falha simultânea do trem de aterragem. Mas será que a Air India está a esconder informações cruciais que poderiam explicar esta catástrofe? O sombrio histórico desta companhia revela elementos absolutamente perturbadores que vão causar arrepios e revelar um padrão recorrente de acidentes evitáveis. Vamos voltar no tempo para descobrir uma série de catástrofes que deveriam ter servido de aviso. Em 14 de fevereiro de 1990, dia de São Valentim,
O voo Indian Airlines 605 caiu brutalmente num campo de golfe em Bangalore, em circunstâncias que desafiam o entendimento profissional. 92 pessoas inocentes morreram nesta tragédia, que poderia ter sido totalmente evitada com um mínimo de competência e atenção. A causa oficial revelada pela investigação? Um erro de pilotagem absolutamente catastrófico, em que a tripulação selecionou deliberadamente o modo errado de descida automática, ignorando completamente os alertas de altitude repetidos freneticamente pelo controlo aéreo. A investigação aprofundada revela detalhes ainda mais chocantes. Os pilotos não tinham absolutamente nenhuma consciência da situação que se deteriorava rápida e perigosamente diante dos seus olhos inexperientes. Eles não aplicaram nem a pressão de emergência, nem a recuperação padrão, apesar dos sinais de alarme estridentes que ressoavam na cabine. Negligência criminosa e incompetência profissional que custaram a vida a dezenas de passageiros inocentes que confiavam na sua experiência. Então, chega o dia 22 de maio de 2010, e aí a história se torna ainda mais sórdida e reveladora de uma cultura de segurança deficiente. O voo Air India Express 812 falha completamente na aterragem em Mangalore, em condições meteorológicas aceitáveis que não justificam de forma alguma essa falha técnica. O avião ultrapassou em mais de 1.600 metros o ponto de aterragem regulamentar previsto numa pista de apenas 2.400 metros, saiu dramaticamente da pista e mergulhou num desfiladeiro rochoso profundo. 188 vítimas morreram nesta catástrofe totalmente evitável com procedimentos padrão corretamente aplicados. A investigação oficial internacional revelou factos ainda mais chocantes que revelam uma negligência sistêmica. O comandante dormia profundamente durante grande parte do voo transoceânico de várias horas e sofria de inércia do sono grave. Um estado neurológico que altera grave e perigosamente as capacidades cognitivas, os reflexos e o julgamento quando se acorda abruptamente numa situação de emergência. Apesar dos avisos repetidos e desesperados do copiloto experiente e dos alertas estridentes do sistema automático de alerta de proximidade do solo, o comandante adormecido persistiu obstinadamente numa aproximação perigosamente instável e não padrão, condenando assim metodicamente todos os passageiros inocentes a bordo a uma morte certa e evitável. Em 7 de agosto de 2020, um novo drama terrível confirmou definitivamente um padrão recorrente de incompetência e negligência. O voo Air India Express 1344 partiu-se literalmente em 2 sessões em Calicut, após falhar catastroficamente a aterragem em condições de monção intensa, mas controlável. O avião Boeing 737 caiu brutalmente numa garganta natural de 10 metros de profundidade. 17 pessoas morreram instantaneamente, 46 ficaram gravemente feridas e centenas de famílias ficaram psicologicamente destruídas para o resto da vida. O comandante Deepak Vasant Sathya, apesar de ser um experiente piloto de testes da Força Aérea Indiana, com milhares de horas de voo, e o seu copiloto Akhilesh Kumar morreram tragicamente no acidente, levando consigo as respostas sobre as decisões fatais tomadas nos últimos momentos. Um padrão recorrente absolutamente assustador emerge claramente desta análise histórica detalhada. Erros humanos repetidos e sistêmicos, negligências operacionais crônicas e institucionalizadas, falhas de manutenção regulares e previsíveis, e, acima de tudo, uma cultura de segurança fundamentalmente deficiente que parece ter contaminado esta companhia há várias décadas, sem melhorias significativas. Agora voltemos ao nosso Boeing 787 e a esta recente catástrofe de 12 de junho de 2025, que poderá mudar para sempre a indústria aeronáutica mundial. Esta tragédia ocorre no pior momento estratégico possível para a Air India, em plena renascença ambiciosa e dispendiosa sob a égide do poderoso e respeitado grupo industrial Tata, um conglomerado indiano que investiu milhares de milhões para restaurar a imagem manchada desta companhia histórica.